Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Estamos aqui hoje para mais um momento de meditação na palavra do Senhor, de receber dele um pouco mais da sua porção. E hoje estaremos meditando no que diz a palavra de Deus em Jeremias 18. O vaso do oleiro. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, a realidade de Israel é uma realidade muito conhecida por nós. Quando nós estudamos o livro do profeta Jeremias, quando meditamos na palavra de Deus, nós observamos que durante toda a história da nação de Israel, do povo de Deus, do povo escolhido, separado por Deus, muitas vezes o povo caiu. E esse momento aqui, o contexto ao qual eles estavam inseridos, destaca o seguinte cenário: a nação havia se extraviado, o povo de Deus havia se afastado dos caminhos do Senhor. Eles estavam imersos em um mar de pecado, de pecados. Nós observamos que o povo agora queimava incenso a outros deuses, havia a prática de prostituição nos templos, misturavam-se com os ideais de nações pagãs, de religiões pagãs. A idolatria era o grande cerne pecaminoso daquela época. O povo havia se esquecido de Deus. E Deus levanta Jeremias, levanta o profeta, justamente para chamar este povo ao arrependimento. E nesse momento aqui, é mais uma ação de Deus mostrando a Jeremias como ele trabalhava com o seu povo. Então, ele pede a Jeremias, ele ordena a Jeremias que vá até o oleiro. E como o oleiro trabalha com vaso de barro, é a forma como Deus trabalha com seu povo. E ele ensina isso ao profeta. Então, a primeira aplicação que nós podemos fazer às nossas vidas, através do entendimento desse capítulo, é que o oleiro tem total autonomia com respeito à obra de suas mãos. O versículo 4 diz que, como o vaso que o oleiro tinha nas mãos se estragou, ele tornou a fazer outro, segundo bem lhe pareceu. Era isso que Deus estava fazendo com a nação de Israel naquele momento, né, com o povo de Deus. O povo havia se afastado. Quando nós lemos, quando nós estudamos, nós percebemos que o exílio na Babilônia foi merecido, pois o povo de Judá e de Jerusalém havia permanecido no pecado. Deus levanta o profeta, chama ao arrependimento, ordena sobre a necessidade que aquele povo tinha de se voltar para ele, de se prostrar aos seus pés. E mesmo assim, o povo persiste no pecado e eles são exilados e passam pela disciplina do Senhor, pelo castigo de Deus. E nesse momento Deus está falando a Jeremias, né? Como nós observamos aqui. Da mesma forma como o oleiro faz com o vaso de barro, com o barro em suas mãos, ele também faz com a nação de Israel, né? Com a casa de Israel. E é assim que ele faz com o seu povo. O povo havia se estragado, havia se extraviado, e é por isso que Deus, enquanto o oleiro por excelência, quebra o vaso de barro novamente e refaz. É isso que ele faz, que ele fez com Israel, e é isso que ele faz conosco. Muitas vezes, quando nos afastamos do Senhor, quando pecamos, quando permanecemos em pecado, quando muitas vezes fugimos da vontade do Senhor estabelecida em sua palavra, do padrão,
né, que Ele estabelece em sua palavra, quando agimos contrário a tudo isso, muitas vezes é dessa maneira que o Senhor procede. Nós somos como vasos na mão do oleiro, nós somos como barro nas mãos do oleiro. E é por isso que Deus tem autonomia para muitas vezes nos quebrar e nos refazer novamente. Transformar, modelar, lapidar novamente. Muitas vezes, quando nós nos esquecemos do caminho, é dessa maneira que o Senhor age, porque Ele tem autonomia sobre as obras das suas mãos. Foi isso que Ele fez com a nação de Israel. A nação havia se esquecido dele e, em sua soberania, Ele aplicou a disciplina àquele povo e refez aquele povo, lapidou aquele povo, transformou aquele povo para que eles novamente se voltassem para Deus. Para os remanescentes voltassem a ter intimidade com o Senhor, obedecessem a sua palavra, se prostrassem diante deles. Não é diferente, queridos, com as nossas vidas. Nós somos como vasos nas mãos do Senhor. E é por isso que muitas vezes Ele nos quebra, Ele nos refaz, nos transforma, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo, para que a cada dia nós possamos corresponder com o padrão estabelecido pela sua palavra. E uma coisa que é muito bela de se observar é que o fato de o primeiro vaso ter se estragado não significava necessariamente a ruína definitiva daquela nação. Não é porque eles erraram naquele momento que Deus abriria a mão do povo. Nós observamos que não. Deus disciplina, corrige, exorta, transforma, quebra aquele povo. Quebra o seu povo, mas Deus refaz. E é isso que Ele faz com as nossas vidas também. Então, que nós possamos ter esse entendimento. É preciso muita humildade e muito quebrantamento e contrição diante do Senhor para que a gente peça isso a Deus. Que Ele nos quebre, que Ele nos refaça, que Ele tire tudo aquilo que nos afasta dEle e que Ele nos lapide, nos refaça enquanto barro nas suas mãos, para que sejamos aperfeiçoados e para que sigamos o caminho estabelecido em sua palavra. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê este coração, um coração contrito e quebrantado em sua presença, que reconheça a necessidade de ser lapidado pelo Senhor. Que possamos buscar nele a força necessária para conseguirmos viver nesta olaria, na olaria de Deus, sendo moldados, transformados, lapidados pelo Senhor. Que Ele nos abençoe.